Pressupostos importantes. Nessa viagem do conhecimento bíblico, algumas bagagens são necessárias. Alguns pressupostos são importantes e necessários, enquanto que outros podem ser prejudiciais. O estudante da Bíblia precisa decidir sobre as questões apresentadas a seguir. É preciso um posicionamento que pode ser definitivo ou provisório. Muitas vezes o fator determinante para tal definição será a fé. Este é o elemento que separará o cristão de todos os estudantes intelectuais das Escrituras, ainda que o verdadeiro crente também utilize suas faculdades racionais para compreender a palavra de Deus. Contudo, a razão será um instrumento de auxílio e não um fator determinante para a aceitação da Bíblia. Questões que vão influenciar a interpretação. O que a Bíblia é? Livro de Deus para o homem, livro do homem sobre Deus, palavra de Deus, livro de história, livro de lendas, livro didático ou manual? O que a Bíblia contém? Não inverta, não negue. São aspectos importantes, embora secundários. História, geografia, ciência, sociologia, filosofia, poesia, antropologia, teologia, palavra de Deus, palavras do homem. A posição evangélica é de que a Bíblia é a palavra de Deus e contém história, geografia, ciência, sociologia, filosofia, poesia e etc. Não podemos negar esses elementos nem considerá-los como se algum deles fossem conteúdo bíblico, principal ou razão de sua existência. A Bíblia existe para que a alma humana seja salva. Seu conteúdo inclui uma série de temas que emolduram a mensagem de salvação. Como a Bíblia está em questão a inerrância e inspiração entre aqueles que admitem que a Bíblia seja um livro inspirado. Existem supostas diferenças entre níveis de inspiração. Alguns acreditam que os escritores bíblicos estavam tão inspirados quanto um poeta ou um compositor qualquer. Outros acreditam na inspiração divina em cada letra ou palavra escrita. Nós cremos que os autores bíblicos foram inspirados, ou seja, orientados por Deus para escreverem as sagradas escrituras, mas tinha liberdade para usar o estilo pessoal ou seu nível de conhecimento e cultura. Contudo, as proporções proféticas são produzidas de modo mais direto por Deus. Os relatos históricos dependiam do conhecimento do escritor. Por exemplo, podemos citar os evangelhos, porque eles não são idênticos, porque cada livro foi produzido de um acordo com as informações que cada autor possuía. Entretanto, todos foram inspirados por Deus para escrever. Paulo, ao escrever para Timóteo, mostrou sua própria posição em relação a este assunto, considerando toda a escritura divinamente inspirada. Naquele momento, a escritura disponível e reconhecida como a palavra de Deus era o Velho Testamento, 2 Timóteo 3,16. Quanto à inerrância, a Bíblia é perfeita para os fins os quais destina. Não devemos buscar ali exatidão literal em declarações secundárias sobre aspectos científicos. Por exemplo, dizer que o Sol parou era suficiente para a compreensão dos leitores contemporâneos de Josué. Afinal, as escrituras precisavam usar uma linguagem compreensível para a época.
Hoje muitos questionam a referida passagem, dizendo que ali existe um erro, pois na realidade é a Terra que se move em torno do Sol. Entretanto, dizer que o Sol nasce pela manhã é uma expressão bíblica, Eclesiastes 1:3, que usamos até hoje. E isto não significa erro, senão uma figura de linguagem. Na Bíblia encontramos também arredondamentos numéricos. Tal prática é usada também nos dias atuais. Quando dizemos que a população mundial é de 6 bilhões de pessoas, estamos obrigatoriamente arredondando. Ninguém sabe quantas pessoas existem no planeta, mesmo numa cidade grande. Não se sabe quantas pessoas existem, mas a definição de um número, mesmo que aproximado, será útil para os planejamentos do governo. Assim, a Bíblia apresenta muitos números aproximados, o que era perfeitamente satisfatório para os fins desejados. O exemplo é a idade de Noé. Em Gênesis 5:32 diz que Noé viveu 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Temos aí um resumo de um arredondamento. Lendo o versículo, podemos imaginar que os 3 filhos de Noé eram gêmeos e nasceram quando o pai tinha 500 anos. Contudo, em Gênesis 10:21, somos informados de que Sem era mais velho que seus irmãos. Em Gênesis 11:10, vemos que Sem tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, e isto ocorreu 2 anos depois do dilúvio. Sabemos que o dilúvio ocorreu quando Noé tinha 600 anos. Concluímos que quando Sem tinha 100 anos, Noé tinha 102. Logo, Sem nasceu quando Noé tinha 502 anos. Fica então demonstrado que em Gênesis 5:32 existe arredondamento numérico. Ao extrairmos um versículo bíblico para explicação, precisamos estar bem conscientes do seu contexto, autoria, etc. Por exemplo, o livro de Jó contém inúmeras declarações de seus amigos. No final, Deus diz que as palavras que eles disseram não eram retas. Jó 42:7. Portanto, ali existem palavras humanas poéticas, muito bem elaboradas, porém erradas. As declarações daqueles homens estavam essencialmente incorretas ou só não eram adequadas para o caso de Jó. Precisamos compará-las ao contexto bíblico geral antes de extrairmos dali princípios norteadores para a nossa relação com Deus. Esta é uma questão muito delicada que merecerá estudos mais minuciosos. O que fazer? O que a Bíblia nos traz? Ler, apreciar e obedecer. Literalmente extrair princípios, imitar os personagens? Depois de decidirmos sobre o que a Bíblia e o que a Bíblia não contém, precisamos decidir sobre o que faremos com a Bíblia nos traz esta definição. Também será um poderoso pressuposto para a nossa compreensão das Escrituras se pensamos que a Bíblia deve ser sempre obedecida literalmente. Corremos os riscos de arrancar nossos olhos como Jesus mandou. Se a Bíblia existe para que imitemos seus personagens, poderemos querer andar sobre as águas como Pedro, ou então produzir objetos sagrados, verdadeiros amuletos para distinção dos cultos. A definição desta questão se dará no decorrer do nosso estudo.
Em alguns momentos devemos obedecer, literalmente a Bíblia. Em outros casos precisamos interpretar sua linguagem simbólica, não tentando fazer exatamente o que está escrito. Em grande parte de seu conteúdo procuraremos extrair princípios espirituais que possam ser aplicados nos nossos dias, em uma cultura muito diferente daquelas que viviam as Escrituras. Muito diferente daqueles que viviam os escritores bíblicos.